Esta linda esposa cega foi abusada sexual por 2 homens. Esses bastardos invadiram a casa de Supriya. Ao sentir que algo estava errado, já era tarde demais. Esses bastardos cobriram a boca dela. Em seguida, carregaram-na para a cama e estupraram-na. Quando seu marido cego voltou para casa, encontrou sua esposa amarrada na cama. Apenas um pedaço fino de pano permaneceu em seu corpo. Então sua amada esposa já foi estuprada. O Rohan estava com muita dor no coração. Ele foi imediatamente à polícia. Mas o pesadelo do casal apenas começou, porque aqueles bastardos têm origens especiais. Um bastardo era Amit, o chefe da gangue de gangsters. Irmão dele era um político muito poderoso, Madavral. O Madavral queria proteger seu irmão. Ele aproveitou sua posição para interagir e subornar a polícia, bloqueando a estrada para o hospital do casal Rohan. Eles trancaram o Rohan e sua esposa no container por um dia e uma noite. Felizmente, ambos sobreviveram. Então eles os jogaram no mar. A Supriya estava encharcada em água da chuva e água do mar. Por isso, o teste de saúde dela tornou-se muito difícil. Quando eles chegaram ao hospital, o médico disse que não podia fazer mais nada, porque a Supriya estava na água por muito tempo. Os vestígios de abuso desapareceram. Quanto à polícia, eles não se importaram. O casal não apenas desacreditou, mas também zombou deles. Disse que nas últimas 24 horas, o casal preparou provas falsas. O Rohan não conseguiu conter sua raiva, nem aceitou o relatório policial. Mas a Supriya estava chorando e queria voltar para casa. Naquela noite, a Supriya tomou a iniciativa de propor o divórcio do Rohan, mesmo que ela fosse a vítima. Mas ela não quis que o homem dela tivesse tímido por causa dela. Ela disse ao Rohan que ela tinha boas lembranças com ele. O Rohan pensava e não falou nada. No dia seguinte, ele não conseguia se concentrar no trabalho. Ele começou a chorar muito. Depois de voltar para casa, ele decidiu pedir desculpas à esposa. Na verdade, ele não culpou a Supriya em tudo. Ele apenas se culpou por não ser capaz de protegê-la. Ele quis falar desculpas a Supriya, mas toda a sala só teve o silêncio. Ele achava que a Supriya ainda estava brava com ele. Mas, de repente, um pé no ar o tocou. Foi o pé da sua esposa. A Supriya, incapaz de sofrer a humilhação, suicidou-se. Agora, o Rohan não teve chance de se desculpar. Durante o funeral, Rohan estava com dor e desespero. O irmão do Amit chegou ao funeral, porque não quis que o Rohan chame a polícia. Ele veio e avisou que não pense em vingar o seu irmão, pense que tudo tem acabado. Antes de sair, ele perguntou ao Rohan se sua esposa quis morrer, porque não morreu logo após ser abusado pela primeira vez, mas teve que esperar até a segunda vez. O Rohan surpreendeu muito com as palavras dele. Ele de repente pensou que se esqueceu de algo, que foi carta da esposa. Aconteceu que o Amit não parou. Ele voltou para encontrar a Supriya. Ele continuou a estuprá-la e disse que a visitava com frequência. Depois da segunda vez, haverá uma terceira, uma quarta vez, para ver o que pessoas cegas poderiam fazer. Essa foi a causa do suicídio da Supriya. O Rohan estava extremamente zangado. Ele decidiu usar suas maneiras para se vingar estes bastardos. A Sosa cega foi estuprada e teve que cometer suicídio. Então ele estava prestes a matar aqueles bastardos para vingar sua esposa. A polícia não encontrou nenhuma prova. Eles aceitaram subornos e não o ajudaram. Então o que ele fez por vingança? Graças à sua boca. O Rohan era ex-dublador, portanto, ele tinha a capacidade de imitar voz muito bem. Ele estabeleceu 3 metas de vingança, que eram o Amit e o Vazin, que estupraram a Supriya, e seu irmão político bastardo. Então ele começou a planejar sua vingança. Ele gravou as vozes desses 3 bastardos, tentava praticar imitando as vozes deles. No início, ele disfarçou a voz do político, o irmão do Amit, para telefonar para a polícia e pedir prender o Vazin imediatamente. Esses policiais não suspeitaram de nada e obedeceram. Imediatamente executou a ordem de prender o Vazin na prisão. Em seguida, o Rohan personificou o Amit, com o objetivo de ligar provocar a irmã do Vazin. Os pais do Vazin estavam muito bravos. Foram imediatamente perguntar o Amit. Ele lhe deu um tapa que o fez não entender o que aconteceu. Mas ainda não acabou. O Rohan disfarçou as vozes do Amit e da irmã do Vazin, para enganar 2 pessoas até o ponto de encontro. Depois, ele usou a voz do Madavral, para contar ao pai do Vazin onde eles se conheceram. Então, os 3 se encontraram aqui. O pai achou que o Amit estava provocando sua filha. Estava muito zangado. Sem dizer nada, puxou uma faca e esfaqueou o Amit. Mas ele não pôde contra a força da juventude. Durante a luta, o pai foi morto à facada pelo Amit. Assim, os 2 bastardos Amit e Vazin tornaram-se inimigos um do outro. O plano do Rohan foi sucesso parte. Depois do Vazin ser libertado da prisão, imediatamente recebeu um telefonema do Amit. Queria esclarecer o mal-entendido entre os 2. Essa ligação era Rohan fingindo. O Vazin foi para o ponto de encontro. Inesperadamente recebê-lo foi uma escuridão. Na escuridão, o Vazin ouviu a voz do Rohan.
O Rohan espalhou as batatas fritas no chão. Então ele usou uma bola de ferro para acertá-lo na cabeça do Vazin. No final, ele foi enforcado como um morto da Supriya. A polícia foi rapidamente para a cena do crime, mas não encontrou nenhuma evidência. Só encontrou no corpo o lenço branco do Amit. O Amit se tornou um suspeito. Mas o Rohan também não teve esperança na polícia, porque ele tinha um plano próprio. Esse bastardo foi seu próximo alvo. Desta vez, o Rohan fingiu ser um policial. Nomeou o Amit para ir ao armazém onde o Rohan e sua esposa estavam presos no passado. O Rohan pegou a barra de ferro e se escondeu na porta. Inesperadamente, o Amit usou um capacete, então ele escapou da morte. A situação mudou. Neste espaço luminoso, não havia nenhuma maneira do Rohan lutar contra o Amit. O Rohan entrou em pânico e pegou uma vara de madeira. Quis o som para lutar contra o Amit, mas o bastardo Amit fosse tão astuto. Ele tirou os sapatos e se preparou para bater atrás do Rohan. Mas ele não soube que o cheiro dos pés podres dele ajudou o Rohan a navegar. Ele se virou e bateu o Amit muito forte. O Rohan acendeu a vela favorita da Supriya e colocou-a na porta. Em seguida, ele perfurou o tanque de óleo. O Rohan personificou o Amit para ligar para o Madavral. Ele rapidamente chegou e abriu a porta. Derrubar a vela fez o fogo a poça de óleo abaixo. Todo o armazém imediatamente explodiu em chamas. Então o Madavral matou seu próprio irmão. O plano do Rohan ainda não acabou, mas algo inesperado aconteceu. Depois de voltar para casa, um menino encontrou o Rohan. Pediu ao Rohan para disfarçar a voz de seu pai para pedir uma licença. O Rohan concordou alegremente, mas inesperadamente a polícia apareceu de repente. Então a personificação da voz do Rohan foi revelada. Ele foi preso. Depois, o policial Shalbei veio para o Madavral e disse que tinha provas contra o Rohan. Em troca, ele deve ser promovido. Mas o Shalbei não esperava que ele tivesse acabado de sair. O Rohan foi resgatado por este menino. Ele contatou com o Madavral. Disse que ele matou o irmão do Madavral. O Madavral quis vingar imediatamente. Foi para um canteiro de obras, que foi o lugar onde Rohan e sua esposa planejaram construir uma casa. Ele queria realizar seu plano de vingança final lá. O Rohan conheceu o terreno lá, então rapidamente derrubou os guardas do Madavral. De repente choveu forte. A sua audição foi interferida, mas então, graças ao número no pilar, o Rohan arrastou o Madavral para a parede e empurrou-o para o chão. Embora a vingança tenha acabado, mas Rohan ainda estava em perigo. Polícia Shalbei investigou ligações das vítimas. Todos foram de uma loja de telefones públicos. Se o dono da loja testemunhar, ele podia prender o Rohan. Inesperadamente, quando Shalbei encontrou a única testemunha, descobriu que este também era um homem cego. Ele não viu nada. O Shalbei não teve testemunha, então foi impossível capturar o Rohan. O Rohan usou sua maneira, para que a polícia, embora conhecesse o assassino, não os pudesse apanhar. Se a escuridão não pode brilhar para a escuridão, então deixe-me ser a luz. Isso é exatamente o que Rohan disse quando conheceu sua esposa. Ele era originalmente uma pessoa com deficiência, mas com amor e ódio, ele pôde vingar para sua esposa. O filme Kabil, A Vingança do Cego acabou aqui. Muito obrigada por assistir.